Graça e paz. Estamos de volta com o nosso quadro Cuidando da Alma. E no vídeo de hoje iremos falar sobre o medo. Antes de iniciarmos, gostaria de dizer que estamos em um novo formato, onde apresentaremos um único estudo dividido em mais ou menos 3 tópicos. Não deixe de baixar o PDF, lá você irá encontrar 5 mini devocionais para te ajudar. E nesse primeiro bloco iremos falar sobre o medo na perspectiva humana, procurando entender o que é o medo e o que ele provoca em nós. Por isso, te convido desde já a não somente assistir, mas também a compartilhar com mais pessoas que precisam de ajuda. Então, vamos dar início e que Deus abençoe a todos. No vídeo de hoje iremos falar sobre o medo na perspectiva humana. Então, o que é o medo e o que ele provoca em nós? O medo é uma das emoções mais antigas da humanidade. Ele nasce como um mecanismo de proteção, uma resposta natural do corpo e da mente diante de uma ameaça. Quando percebemos perigo, o medo nos alerta, nos prepara e muitas vezes nos preserva. No entanto, o problema começa quando o medo deixa de ser apenas um alerta e passa a se tornar um governante da vida. Em vez de proteger, ele começa a controlar. Em vez de orientar, ele paralisa. O medo deixa de ser uma reação momentânea e passa a ser um estado constante da alma. Na perspectiva humana, o medo não se limita a perigos reais, ele se alimenta do imaginário, da antecipação e da insegurança. Temos medo do que pode acontecer, do que pode dar errado, do que podemos perder e até do que os outros podem pensar. E, muitas vezes, sofremos mais com aquilo que tememos do que com aquilo que de fato acontece. O medo cria cenários, antecipa dores e nos faz viver prisioneiros de situações que talvez nunca se tornem realidade. Esse medo constante produz consequências profundas. Ele gera ansiedade, inquietação, tensão emocional e cansaço mental. Pessoas dominadas pelo medo tendem a evitar decisões, adiar mudanças e escolher sempre o caminho mais seguro, mesmo quando esse não é o melhor caminho. Com o tempo, o medo rouba a coragem, enfraquece a identidade e limita a capacidade de avançar. A vida passa a ser vivida no modo de sobrevivência, não no propósito, e os sonhos vão sendo deixados de lado. Além disso, o medo isola. Quem vive com medo, muitas vezes, se fecha, evita conversas profundas e carrega suas angústias em silêncio. Surge o receio de ser julgado, incompreendido ou visto como fraco, e o medo se transforma em solidão emocional. É importante entender que sentir medo não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. O problema não está em sentir medo, mas em permitir que ele dite o ritmo da vida, determine decisões e molde a maneira como enxergamos o futuro. Neste primeiro momento, precisamos reconhecer o medo, compreender sua origem e admitir seus efeitos. Só aquilo que é reconhecido pode ser tratado. E cuidar da alma começa exatamente aqui, olhando para dentro com honestidade. No próximo encontro, vamos olhar para o medo à luz das Escrituras e descobrir que a Bíblia não ignora esse sentimento, mas oferece direção, esperança e um caminho seguro para quem deseja viver além do medo. Agora vamos para o nosso segundo bloco, onde iremos trazer uma perspectiva do medo com base nas Escrituras, procurando entender o medo com base na Bíblia. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que o medo não é ignorado nem tratado como um assunto menor. As Escrituras reconhecem o medo como uma experiência humana real vivida por homens e mulheres de fé ao longo da história. Profetas, reis, discípulos e servos de Deus enfrentaram momentos em que o coração tremeu e a alma se inquietou. A Bíblia mostra que sentir medo faz parte da condição humana, mesmo na vida daqueles que andavam intimamente com Deus. A Bíblia não nos ensina que sentir medo é pecado. Ela nos ensina que permanecer dominado pelo medo é perigoso para a fé e para a alma. Por isso, Deus muitas vezes diz, não temas, e logo acrescenta, porque eu sou contigo. A presença de Deus é apresentada como a resposta ao medo. Não é a ausência de problemas que traz paz ao coração, mas a certeza de que Deus está presente, sustentando, guiando e fortalecendo em meio às circunstâncias difíceis. Um dos textos mais honestos sobre isso está nos Salmos, quando Davi declara:
Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Davi não nega o medo. Ele reconhece a emoção, mas decide colocar sua confiança em Deus. A fé não começa com a ausência do medo, mas com a decisão de onde colocamos nossa confiança quando o medo aparece. Confiar em Deus é escolher descansar nele mesmo quando o coração ainda treme. Outro texto afirma: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essa palavra revela que o medo cresce quando nos sentimos sozinhos, desamparados ou sem controle da situação. A segurança do coração não vem da ausência de dificuldades, mas da certeza de que Deus caminha conosco. Saber que Ele está presente muda completamente a forma como enfrentamos os desafios e as ameaças da vida. A Bíblia também nos alerta sobre as consequências espirituais do medo. Ele pode nos levar a decisões precipitadas, à desobediência, à perda de foco e ao esquecimento das promessas de Deus. O medo distorce nossa percepção da realidade. Um exemplo claro disso é o povo de Israel diante da terra prometida. Eles viram os gigantes e deixaram que o medo falasse mais alto do que a promessa. O resultado foi estagnação, atraso e sofrimento desnecessário. No Novo Testamento, vemos algo semelhante com Pedro. Enquanto manteve os olhos em Jesus, caminhou sobre as águas. Quando o medo dominou o coração, ele começou a afundar, mostrando que o olhar determina a fé. À luz das Escrituras, aprendemos que o medo não precisa ser negado, mas tratado. Ele deve ser levado à presença de Deus, confrontado pela verdade e substituído pela confiança em um Deus fiel e poderoso. No próximo bloco, vamos falar sobre onde encontrar força para vencer o medo, como buscar em Deus a coragem necessária para seguir adiante e como a palavra nos conduz a uma vida governada pela fé, e não pelo medo. Onde posso encontrar forças, quando o medo tenta dominar? Depois de entendermos o medo pela perspectiva humana e bíblica, chegamos à pergunta mais importante: como vencer o medo? A resposta das Escrituras não está em negar o que sentimos, mas em buscar em Deus a força que a alma não possui sozinha. A Bíblia nos ensina que o medo perde espaço quando a confiança em Deus cresce. Por isso, um dos textos mais conhecidos declara: Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Deus não removeu todos os problemas, mas trouxe descanso ao coração. Esse versículo mostra que o cenário pode continuar desafiador, mas a alma encontra descanso em Deus. Vencer o medo não é mudar as circunstâncias, é permitir que Deus transforme o interior enquanto caminhamos em meio a elas. Vencer o medo começa quando paramos de lutar sozinhos. Muitos carregam o medo em silêncio, tentando parecer fortes, quando, na verdade, estão cansados por dentro. A palavra nos convida a levar esse medo a Deus em oração, com sinceridade. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não exige máscaras, apenas verdade. Quando abrimos o coração diante dele, encontramos acolhimento, graça e força para continuar caminhando. Outro princípio essencial é substituir pensamentos de medo pelas verdades da palavra. O medo se alimenta de suposições e cenários imaginários, enquanto a fé se fortalece quando damos espaço àquilo que Deus diz. Quando a palavra ocupa a mente, o medo perde força. A mente renovada pela verdade aprende a descansar, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. As Escrituras também nos ensinam que a presença de Deus não significa ausência de dificuldades, mas companhia. Quando Deus diz, não temas, porque eu sou contigo, Ele está dizendo que não enfrentaremos as lutas sozinhos. Essa consciência muda tudo. Saber que Deus caminha conosco traz segurança, fortalece a fé e nos permite avançar mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Deus também usa pessoas como instrumentos de cuidado. Buscar ajuda, conversar, pedir oração e abrir o coração não é sinal de fraqueza espiritual, mas de maturidade. Muitas vezes, a cura da alma acontece em comunidade. Vencer o medo é um processo. É uma caminhada diária de entrega, confiança e aprendizado. Não acontece da noite para o dia, mas acontece quando escolhemos confiar mais em Deus do que em nossos temores.
Agora, para concluirmos esse assunto, gostaria de falar um pouco sobre Josafá, o homem que confiou em Deus em meio aos seus temores. Então, vamos aprender com este homem a entregar nossos temores ao Senhor. O nosso texto base se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. A palavra de Deus nos apresenta um rei, que diante de uma ameaça real, fez algo que muitos de nós relutamos em fazer. O texto diz que Josafá teve medo. Ele não escondeu isso, não mascarou sua fragilidade, não tentou demonstrar uma força que não possuía. O medo foi real, a ameaça era grande e a situação estava fora do seu controle. Mas o que marcou a vida de Josafá não foi o medo que ele sentiu, e sim o caminho que ele escolheu seguir a partir desse medo. A Escritura diz que ele se pôs a buscar ao Senhor. Em vez de permitir que o medo paralisasse, ele levou o medo para a presença de Deus. Em oração, Josafá reconhece sua limitação e declara que seus olhos estavam postos no Senhor. Essa postura revela um coração que entende que a verdadeira segurança não está em circunstâncias favoráveis, mas na confiança em Deus. Josafá sabia que somente o Senhor poderia conduzi-los naquele momento de ameaça. Quando Deus responde, ele não promete ausência de batalha, mas garante sua presença. O Senhor declara que aquela peleja não era deles, mas dele, ensinando que a vitória começa quando confiamos no cuidado divino. O povo aprende algo precioso: antes de vencer, é preciso confiar; antes de ver a resposta, é necessário adorar; antes de caminhar com segurança, é preciso descansar na palavra do Senhor. Ao final, a vitória não vem pela força do exército, mas pela fidelidade de Deus. O medo não desapareceu porque a situação se tornou menor, mas porque Deus se mostrou maior diante deles. Essa é uma lição profunda para cuidar da nossa alma. O medo perde espaço quando aprendemos a colocá-lo diante do Senhor e a confiar que Ele continua no controle, mesmo quando não entendemos o caminho. Que, assim como Josafá, aprendamos a transformar o medo em dependência, a angústia em oração e a incerteza em fé. Quando nossos olhos estão no Senhor, o medo já não governa o coração. Encerramos esta semana lembrando de uma verdade fundamental, que o medo pode bater a porta, mas não precisa governar o coração. A fé não elimina todas as ameaças, mas fortalece a alma para permanecer firme diante delas. Que você aprenda a buscar em Deus a força de que precisa, a descansar na presença dEle e a caminhar com coragem, mesmo quando o medo tentar se levantar. Bom, em nome de Jesus, oro a Deus para que o Espírito Santo, através deste vídeo, venha lhe ajudar a superar todos os medos, confiando que o Senhor sempre estará contigo, lhe ajudando nesta caminhada diária. Não esqueça de baixar o seu PDF, o link estará na descrição do vídeo. Lá você irá encontrar alguns mini devocionais, para você meditar durante a semana. Deus abençoe e até nosso próximo encontro.